Isso daqui, ó, um punhado de castanhas, não te protege contra o infarto, assim como um alimento integral também não te protege contra o infarto. E nem mesmo um produto como uma manteiga ou um bacon artesanal de boa qualidade, eles também não são esses agressores todos que pintam por aí. Agora eu vou te explicar o que realmente forma a placa de gordura que entope a artéria e não é o que a internet fala o tempo todo, vende por aí. Então salva esse vídeo, porque isso aqui pode mudar a forma como você cuida do seu coração. Ultimamente virou uma moda muito grande, né? Falar que o colesterol não infarta e que o LDL ele é inofensivo, que a gente não precisa de cuidar do nosso colesterol. Isso para mim é tão perigoso quanto o mito antigo de que a gordura entupia a veia, que causava a placa. Você precisa entender exatamente como isso acontece para não cair dentro desse mito, tá? Primeira coisa que é importante vocês entenderem, existe sempre uma lesão no endotélio. O que é o endotélio? O endotélio é a camada que recobre as nossas artérias por dentro, como se fosse um tapetinho. E quando a gente tem partículas de LDL em quantidade suficiente para infiltrar nessa lesão, existe sim a formação da placa. Quando ela infiltra, existe todo um processo inflamatório que vai oxidando essas partículas de LDL e vai perpetuando o dano. Então o LDL ele não é bandido, ele não é mocinho, ele é uma lipoproteína que transporta o colesterol, mas que quando ele está em excesso na nossa circulação e principalmente com a qualidade ruim, ele entra na parede do vaso, ele se oxida e ele vira a placa. E isso não é opinião, isso aí são décadas e décadas de pesquisas que mostram, por exemplo, que pacientes que nascem com colesterol muito alto, com uma hipercolesterolemia importante, eles infartam antes mesmo dos 30 anos de idade. Então dizer que colesterol não faz mal é uma loucura. Ao mesmo tempo, aquela frase do doutor, então o carboidrato e o açúcar não tem nada a ver, tá liberado. Claro que não, tem tudo a ver e é por isso que viralizou por aí, falando que o excesso de glicose era mais importante do que o colesterol. Só que esse excesso de glicose e, obviamente, a resistência insulínica que isso gera, isso lesa o endotélio, aumenta a inflamação, aumenta o risco dessa porta de entrada para o LDL penetrar e permite com que o LDL seja mais estragado. Existe um processo de glicação também do colesterol. Então, né, para você parar para pensar, ele precisa entrar nessa porta e é a combinação desses dois fatores, da lesão endotelial, que não só, né, a glicose causa, mas como a hipertensão causa, como, por exemplo, o cigarro causa. Tudo isso que gera essa porta de entrada permite um influxo do colesterol. Então, ignorar qualquer uma das duas é uma meia-verdade. Então, é muito importante a gente entender que colesterol alto, de origem genética ou por erros alimentares, não adianta só cortar o açúcar para evitar essa formação da porta de entrada, porque são múltiplos mecanismos que geram essa porta de entrada. Então, é importante sim a gente cuidar do colesterol dos nossos pacientes. Eu sou o Dr. Túlio Sperbi, né, cardiologista, e a minha missão é trazer ciência de verdade, para você parar de viver com medo, né, por causa de meia informação que às vezes você vê aqui na internet. Então não caiam nesse papo de que colesterol alto não é problema. Se você já ouviu dizer isso, comenta aqui embaixo e fala se você entendeu de uma vez por todas o que realmente é importante aqui para vocês compreenderem esse mecanismo. Então, cuidem sim do colesterol, mas lembrem também dos fatores que agridem o endotélio para que as duas coisas não se sobreponham.